pessoal, sou eu aqui de novo, Fagner Socila, do Papo da Socila, e como sempre, muito bem acompanhado de pessoas interessantes e especiais. E hoje não podia ser diferente, eu vim aqui fazer a apresentação hoje de um podcast, que é um desejo que eu tive no passado de poder entrevistar uma pessoa, e justamente no dia do podcast dele eu tive uma viagem muito importante, não pude estar presente, mas hoje eu ganhei o dia, e na hora que eu comentei lá na Socila que eu ia entrevistar o nosso convidado hoje, os meus dois companheiros, parças ou comparsas, falaram assim, não, cabe 4 pessoas naquela mesa lá. E teve um que teve a audácia de falar ainda assim, cara, eu não tenho condições de fazer a consulta do doutor, mas eu vou aproveitar esse momento maravilhoso e já vou fazer uma pré-consulta lá, não é isso, Daniel? Cara, imagine uma consulta que você marca daqui 10 anos. Então, se eu tô envelhecendo agora, quando eu tiver 10, eu já tô quase capengando. E aí a consulta vale, sei lá, uns 30, 40 mil, né? Que é uma consulta light, né? Ali, meia horinha de bate-papo. Já que a gente tem 1 hora aqui para conversar, meu amigo, vamos de consulta online. Presencial. Presencial. Mauriana, por que você quis vir, então? E ainda fiquei sabendo que você tem uma pergunta aí secreta ainda, né? Misteriosa, é verdade. Eu tenho uma pergunta misteriosa para ele. Ele queria saber antes, Fagner. Como assim? Preparar a resposta, né, Fagner? Uai! Então vamos lá, então, Daniel, se apresenta a Mauri, que eu vou fazer às vezes do nosso convidado. Bom, eu sou o Daniel Maia, o negociador, tô aqui na presença dos feras do comércio, da psicologia, da saúde, com a Mauri também, a Lorona aí do Socila. Nossa, que apresentação, hein? Você viu? Fagner? Valorizei. Valorizou! Fala, pessoal, eu sou Mauri Faria, mais uma vez aqui com o pessoal, e sim, né? Uma pessoa muito talentosa, chique, elegante. A esposa também é maravilhosa, né? Uau! Meu Deus do céu! Não vou nem falar o nome dela agora. Mas Mauri Faria, Mauri Socila Noivas, Maulitânia, Mauliana, o que mais, Fagner, que eu São sou? muitas Mauris pra poucas Anas. É muito. Mauriana. E, pessoal, não podia deixar de apresentar para vocês ele, o nosso parceiro, amigo, querido, cliente da Socila, o doutor Frederico Porto. É isso aí, estamos... Seja bem-vindo. Finalmente. Muito obrigado, Fagner. Prazer estar aqui com vocês. Frederico, vamos começar com o pé direito, cara, porque todo mundo que chega nesse podcast chega pronto. Já tá lá no auge, no topo, reconhecido e tudo mais. Só que eu gosto de começar sempre com aquela rebobinada na fita. É como se a gente estivesse entrando no DeLorean. E voltando lá em 1980 e poucos. Sim. Quem és tu quando criança? E quando criança você sonhava em ser quem você é hoje? Diga-nos. Então, eu nasci em Juiz de Fora e morei em Juiz de Fora até os 4 anos, depois nós vamos para Teoflotone e eu moro nos Estados Unidos dos 6 aos 10, quando meu pai foi estudar. Eu não pensava que eu ia ser médico, não. Se você falar aqui que eu lembro que eu queria ser cantor de rock. Mauro, eu tô achando que eu embaracei esse cara. Você viu que tá com dificuldade? Tudo ele responde na ponta da língua. Mas na hora que ele voltou lá na caixa lá de Pandora... Ó, tem que lembrar, né? O cara queria ser não tinha... O senhor me falou sobre isso. O cara queria ser cantor de... Ó, primeiro ele ser cantor de rock, eu me lembro. Devia ter 10 anos, né? Fora isso, eu não me lembro de nenhum... uma profissão, se eu queria ser astronauta, sabe? Então aí, com 12 anos, eu não tinha esse pensamento de ser com a minha profissão. Quando eu faço 16, que eu tinha que escolher, que a gente vinha estudar em Belo Horizonte, eu lembro que eu fiquei entre ser médico ou ser agrônomo, por mais discrepante que sejam. E aí eu escolhi ser médico. Então eu vim fazer o cursinho, né? Passei aqui na UFMG, fiz minha residência no Hospital das Clínicas. Estamos aqui até hoje, né? Isso. Frederico, agora conta pra gente. Olha só, você passou por várias cidades. Você tava em Juiz de Fora. Isso. De repente você foi pra Teoflotone. Isso. Teoflotone, houve aquele evento que seu pai sempre conta pra todo mundo e que tirou vocês de dentro de Teoflotone e já migrou direto pros Estados Unidos. Cara, como é que é pra uma pessoa, uma criança jovem, que ali tá formando ali ainda seus conceitos, seus valores, passar por tantas cidades, tantas diferentes e sair de uma discrepância tão grande que é Teoflotone pra qualquer cidade lá dos Estados Unidos? Nós fomos pra Boston. Pra Boston. Não, mas ele tava em Teoflotone, Valadares, já tava nos Estados Unidos. Né? Já tava nos Estados Unidos.
Como você é muito jovem, você não tem essa consciência, né? Eu tenho muito mais consciência quando eu voltei. Mas a ida, não tinha noção nenhuma. Eu me lembro de uma cena que quando eu cheguei, nós chegamos lá no mês de julho, e é o verão, e nós morávamos numa casa que era um sobrado. Então a gente morava, você deve ter visto em filme, né? Tem uma escada assim, você abre a porta, tem uma escada. Então uma casa fica embaixo e você sobe a escada e a outra casa fica em cima. E a menina que morava na casa de cima, ela estava brincando numa piscina de água. Era um dia quente, e eu lembro que eu fui lá conversar com ela e eu vi que eu não conseguia falar com ela. E na hora do jantar, a minha mãe conta que eu perguntei pro meu pai como é que a gente ia fazer para ensinar português para aquele pessoal todo, porque... Pera aí, mais fácil não era aprender o inglês não, né? Você que vai ter que aprender inglês. E, criança, você fica o dia inteiro na escola, em 3 meses eu falava inglês. Mas eu tive um privilégio, que como meu pai estudava em Harvard, ali era uma região cosmopolita, tinha gente do mundo inteiro, né? Então assim, na minha escola eram pessoas do mundo inteiro, pais que vieram fazer mestrado, doutorado na universidade. Então era uma escola não tipicamente americana, eu tinha essa vantagem de ter gente do mundo inteiro na minha sala. Então isso facilitava a interação né, das crianças. Então eu gostei muito de morar em Boston, muito. Quando nós mudamos de Boston para Houston, então eu costumo dizer que eu entendo por que houve a Guerra Civil Americana. Então eu fui de uma cidade cosmopolita, né, cheia de estudantes, para um estado altamente conservador, que era o Texas. No Texas, em 1978, você tinha... Ninguém nunca apanhou na escola, mas você tinha castigo físico autorizado por lei. Uau. Claro que ninguém batia, mas o professor não batia ninguém. Mas os seus pais, quando você entrava na escola, eles tinham que assinar cientes de que o professor, se quisesse, ele pudesse bater. A famosa lei da palmatória. Era uma palmatória. Quem podia bater era o diretor. Se o seu pai não assinasse, significava o seguinte: se chamou a sua atenção 2 vezes, você seria expulso do colégio. Então tinha uma lenda assim, o fulano apanhou. Mas vamos lá, assinou ou não assinou? Sabia. Papai assinou ou não assinou? Claro que assinou. E adorou ainda. Você inaugurou a palmada ou não? Nada. Minha mãe nunca teve que me mandar estudar. Então era uma outra cultura. Ela só mostrava assinatura. Não, até aqui. Então era uma outra cultura, completamente diferente. E uma cultura, como eu te falei, em Boston, era uma sala onde tinha todo mundo, tinha vietnamita, indiano, tudo lá dentro. Eu fui colega em Boston de um inglês que ele é um lorde do parlamento inglês. Ele foi candidato a primeiro-ministro competindo com o Cameron, o James Cameron, o Cameron ganhou, ele é o Edward Miliband, era do Partido Trabalhista, o Cameron do Partido Conservador. Mas em Houston era o contrário, em Houston era assim, eu tinha um colega negro na minha sala, um só, e ele não conversava com ninguém, e na hora do recreio eles todos se amontoavam num canto assim do pátio, vamos dizer assim, e eles não conversavam. E eu me lembro de uma cena muito curiosa, que eu tinha um colega que falava para mim assim, para aqueles mais falantes, ele falava assim para mim, aquele cara lá, aquele cara é judeu. Eu lembro que eu olhava assim, falei, o que é ser judeu? O cara não tinha kippá, né? Que você fala assim, o camarada é índio, vou atender, você vê. Eu lembro que eu chegava em casa e falei, mãe, o que é um judeu? Aí ela me explicava e eu continuava não entendendo. Porque você vê que era um estado mais conservador, já mais preconceituoso, né? Isso não existia em Boston. Então, para mim, foi um choque. Além de ser uma cidade mais quente, Houston é completamente diferente de Boston. Mas o choque maior é quando eu voltei para o Brasil. Esse choque que você falou, eu não percebi quando eu fui, quando eu voltei. Porque eu voltei para Teófilo Otoni de novo. Uau! Aí outra cultura, né? Não, aí eu já estava moldado. Do mesmo jeito, né? Tão quente quanto Houston. Deixa o pessoal de Tchotchô escutar isso aí. Houston alagava. Houston é abaixo do nível do mar. E venta também, né? Então alaga. Com chove não tem para onde a água escorrer. Aí que foi um choque maior, porque eu voltei para uma cidade desse tamanho. Nossa Senhora. Então eu era uma atração turística, porque eu era uma criança que falava inglês. Uma pessoa que foi para outro... Exatamente. Alienígena, foi para outro planeta e voltou. Uma criança que falava inglês, Então, eu costumo dizer na minha vida, quando você tem que buscar na sua vida desafios que você teve, que você se orgulha de ter superado, mesmo que você não tenha consciência disso, não é assim? Isso. Porque criança não tem consciência disso. Quando eu fui, eu aprendi inglês em 3 meses, não é isso? E quando eu aprendi em 3 meses... lembre-se que estava no mês de julho. Então eu tinha começado o meu primeiro ano primário no Brasil e fui para os Estados Unidos. Terminado nos Estados Unidos. Então quando eu cheguei lá, após 3 meses,
eu falava inglês, então eu era mais adiantado do que as crianças do primeiro ano. Então eu passei para o segundo ano automaticamente. Num país meritocrático como os Estados Unidos, e na cabeça de um jovem, uma criança de 6 anos, eu fiz em 3 meses o que eles iam fazer em 1 ano. Não, na minha cabeça. Né? Então isso me criou uma crença de que eu era bom capaz. de cabeça. Eu era bom de cabeça. Era capaz, né? E quando eu voltei para o Brasil, eu tinha que aprender português. Eu cheguei no mês de julho, igualzinho, e eu tinha que aprender a ler e escrever em português, porque eu só falava, até dezembro, para poder entrar na 5ª série em fevereiro. E sim, difícil também, né? Mas eu aprendi. E tem uma cena muito curiosa que, uma vez eu era ouvinte, assim, um mês no segundo ano, um mês no terceiro, um mês no quarto. Quando eu estava no terceiro ano como ouvinte, a professora me colocou na frente da sala para ler um texto. Uma sacanagem, né? Porque... Vamos testar ele. Vamos ver se esse cara é amostradinho mesmo. Riu, tal. Aí ela virou para mim e falou assim, você não vai aprender português em 2 meses, não? Você lembra-se? Eu já tinha aprendido inglês, né? Eu lembro que eu era criança e eu olhei para a cara dela e pensei assim, só porque você falou eu vou aprender. E aí, a partir daquele dia eu tinha uma professora particular, mas a minha mãe, eu falei para minha mãe, eu quero ir numa banca de revista. Então eu aprendi a ler em português olhando revistinhas. Isso gerou em mim uma crença de que eu aprendo qualquer coisa sozinho, você me entendeu? Tem vantagens e desvantagens. Então é mais ou menos que eu faço o seguinte, eu aprendo, eu tenho uma didática para estudar. Autodidata, né? Nem todo mundo tem isso, né? Porque como lá em casa todo mundo estuda muito, você fala toda casa é assim, não. Na nossa casa todo mundo tinha uma mesa no quarto para estudar. Meus filhos, cada um tinha uma mesa. Então isso é uma cultura da família, né? Meu pai estuda, nós todos estudamos muito. Então, isso gerou em mim uma maneira, eu entendo como eu aprendo. Nem todo mundo tem essa... Virou um método. É um método. Então, eu sei que para aprender isso eu vou fazer assim. Aí eu aprendi, aí eu entrei na 5ª série. Frederico, você está fazendo uma correlação que eu acho muito brilhante, a gente tem que frisar isso aqui. Sim. Nos momentos mais delicados da sua infância, nessa passagem de uma mudança drástica demais, você sempre consultou sua mãe. Sim. Por que nós temos o hábito de consultar a mãe? E detalhe, e por que a palavra da mãe, cognitivamente no nosso cérebro, ela soa como uma verdade absoluta? A mãe é a pessoa mais importante da nossa vida, porque você fica dentro dela 9 meses, não é isso? Então o vínculo materno, ele é muito diferente do vínculo paterno. A sua mãe te acolhe, né? Então a mãe, ela te acolhe, mas que é o yin, que é o amor de ágape. Mas quem te mostra o mundo é o seu pai, que é o amor de Eros. Ele é que mostra. Então você pega os nossos pais. O cuidado de um pai com um filho é muito diferente do cuidado de uma mãe. Então, por exemplo, se eu ia no clube com meus filhos, né, se a mãe deles fosse, ela ficava tensa olhando eles na piscina. Eu punha a boinha, eu sentava de um lugar que dava para enxergar, eu largava ele lá. Então você fala assim, eles deviam tomar um pouquinho de água. Mas isso é o pai que faz, né? O pai que põe na bicicleta sem capacete, capota. Isso. Então ele faz isso, porque ele que coloca você diante de estressores da vida para te tornar mais calejado. Então isso é o pai que faz. Ele te coloca no risco calculado, né? No risco calculado, isso. Muitas pessoas falam, não, é um risco calculado. Porque essa é a função dele, na verdade. Mas a mãe te acolhe, então você foge pro colo dela quando você se sente inseguro, né? Então... eu diria que essa é a diferença. E você percebia que naquele momento você estava nessa alusão, porque você teve o mundo que você ganhou da noite por dia, começou a descobrir que você estava em outro lugar onde que você não tinha talvez uma coisa que acho que é uma das suas maiores habilidades, que é se comunicar. Sim. Percebe que você fala muito bem. Sim. E de repente, tão jovem, você já conseguiu perceber que você não tinha o hábito de comunicar com uma pessoa que parecia ser tão igual. Porque a gente falou as meninas, na hora que chegou lá, a única coisa que mudou foi a comunicação. Isso gerou uma... Eu sempre fui uma criança muito isolada nesse sentido. Por quê? Eu brinco que geralmente você tem um nerd, não é isso? O cara é nerd. Lá em casa, não. Lá em casa nós éramos gregos, que além da gente estudar, meu pai fazia ginástica. Isso é raro, ainda mais há 50 anos atrás. Muito difícil. O meu pai era um cara estudioso e esportista. Isso não existe. Então, meu pai corria quando ninguém corria. O meu pai, ele era parado na rua, o policial perguntou assim, você tá correndo de quê? É sério isso? Aí lá nos Estados Unidos é muito comum isso, cara. Não, é do Brasil. Quando eu cheguei nos Estados Unidos também, eu falei assim, eu vou fazer uma corrida. Pararam você. Cara, eu entrei dentro de um condomínio lá e comecei a correr, o cara da polícia atrás de mim ligou o giroflex, e aí o que tá acontecendo? Eu falei pra ele que eu tava correndo e falou, aqui não é o lugar. Isso. Meu pai, isso no Brasil, paravam ele falou, não, ela chamava fazer o Cooper, né? Que era do Kenneth Cooper, o médico americano que tornou popular a corrida. Então, eu costumo dizer, quando eu voltei pro interior, então eu nem me identificava com nerd, porque eu não era um nerd tradicional. Mas também não era um grande esportista. Então eu costumo dizer que eu sempre fui sem lugar.
No mundo de hoje eu acharia uma tribo, né? Ainda mais na cidade pequena, você não tem uma tribo. Você fazia mais ou menos tudo. Exatamente. Apesar de ser estudioso, né? Você pode dizer que eu não era um grande esportista, mas eu fazia esporte, né? Eu lutei karatê 6 anos, então eu fazia atividade física. Então, ir numa cidade pequena, você não acha a sua tribo. Então, eu costumo dizer que eu nasci com 40 anos. Perfeito. Um jovem senhor. Então assim, Benjamin você vai falar assim, e aí, quando você viajava, né? Ia pra Diamantina no carnaval, eu ia porque eu não tinha amigo. Eu tenho grandes amigos, mas se você falar pra mim, quando eu voltava da viagem, eu tinha que descansar, porque aquilo acabava comigo. E como especialista que você se torna, Sim. como que é uma autoanamnese de você mesmo através das coisas que estão acontecendo o tempo todo e principalmente com essa evolução dos tempos com a inteligência artificial? Sim. Porque hoje você se depara a todo momento com ela pros filhos, pros pacientes, pra mulher, Sim. em toda ocasião. Como que você consegue organizar isso e colocar as pessoas no presente? Porque o grande desafio hoje, talvez um psicólogo, um psiquiatra, é fazer as pessoas viverem o tempo de hoje. Porque tá todo mundo ou acelerado demais pro futuro, ou às vezes as pessoas presas demais no passado, que é depressão e ansiedade. Como hoje, o que você falaria para poder colocar uma pessoa no tempo presente? O que fazer, a gente sabe. Agora, se a pessoa vai fazer ou não, esse é outro departamento, né? É você praticar a sua presença. Não tem outra possibilidade. Nós vivemos uma fragmentação da nossa atenção. É por causa das mídias sociais, em especial. Então, isso quebra a sua atenção. Quando você quebra a sua atenção, o recurso mais escasso do mundo não é o seu tempo, é a sua atenção. Então, a pessoa tem até tempo para sentar numa mesa de jantar com alguém, mas ela fica olhando o celular. Então, o tempo ela teve, só que ela não deu a atenção aquele tempo que ela escolheu para estar jantando. O problema é a atenção. E isso faz com que a vida ela não seja sentida na sua profundidade. Porque, claro, você não está aqui, você está em outro lugar, então é uma prática. Então eu costumo dizer que a prática da presença pregada pelo Zen budismo e etc. se torna uma necessidade no mundo moderno. É como se eu estivesse dizendo que todos nós, igual nós aprendemos a ler e escrever, nós teremos de aprender a meditar ou ter um estado de atenção plena. Porque o problema é que nós esquecemos ou não percebemos quando a gente não está aqui mais. Entende? A pessoa não percebe que ela não está aqui. Ela não percebe. Ela passou a achar aquilo normal, a achar que a atenção dela dividida é normal. Não existe multitarefa, existe mudar de tarefa. Perfeito. Então o que a gente faz é você muda de tarefa. Então, mas vamos lá. O seu cérebro que acaba criando isso em você através do excesso de dopamina. De estímulos. Excesso de estímulos. E como lutar com esses estímulos? Porque, cara, às vezes é muito bom. Sim. E assim, o barulho da compra da Apple é uma coisa maravilhosa. Sim. O barulho do WhatsApp é uma coisa que te chama a atenção. Isso é feito para te viciar. Então, a pessoa tem que estar disposta então, a lutar contra isso. Como se você depender só da sua vontade não vai funcionar, você tem que criar mecanismos. Então, por exemplo, no meu caso, eu não tenho nenhuma notificação no meu celular. Nada. O meu também já fica tudo apagado. Sem som, Isso sem não nada. significa que eu não vá até ele. Então, eu vou criando mecanismos. Então, eu tenho instalado um Quality Time, que é um aplicativo que me dá a ideia do tempo que eu tenho passado em cada aplicativo, que vai se tornando mais difícil do que outras eras, porque antes você tinha que entrar no Facebook, você não ia lá e voltava igual você faz no Instagram. Então, quando no final do dia fala assim, você ficou 2 horas no Instagram, não é que você ficou 2 horas, você ficou 5 minutos, 2 minutos, entendeu? Fracionado. Fracionado. Então, é uma maneira que o aplicativo te lembra, você já tem uma Mas hora. você não acha também que é uma revolução que a gente está passando? Vamos considerar o seguinte, a gente teve a Revolução Industrial, depois Revolução Tecnológica. Na Revolução Industrial, todo mundo andava de cavalo, a pé, de bicicleta. Isso. Aí veio o carro, aí todo mundo começou a andar de carro. Provavelmente teve a mesma crise. Tá todo mundo andando de carro, vai ficar obeso. E a tecnologia, eles falam que nossa geração é a melhor da pior, né? Porque a gente pegou o analógico total Isso. e encaixou na tecnologia. Igual tem muita gente falar, mas a criança aprender tecnologia. Falo assim, eu sou a favor de aprender com a tecnologia, porque senão ele vai ficar para trás. Sim. Que a nossa revolução é tecnológica. Será que essa fase que a gente está passando agora de todo mundo um pouco viciado, não é essa transição da revolução? Daqui 10, 15 anos vai ficar mais comum, eu não vou acessar tanto WhatsApp ou Instagram para ficar Sim. nesse consumismo
sei lá... Exacerbado. Um consumismo sem nada, né? A gente Fútil. consome fútil. Porque a gente está passando por essa revolução, igual a Revolução Industrial, a Revolução Tecnológica. Sim. O nosso cérebro é o mesmo. Então, ele tem 500 mil anos que ele está desatualizado, vamos dizer assim. Ele não é feito para esse mundo, como ele não foi feito para o mundo da Revolução Industrial. Então, nós estamos sempre desacoplados. O que mudou é, já que o cérebro é informacional, ele é, vamos dizer, uma analogia de um computador, a quantidade de informação que circula nele é muito maior do que a Revolução Industrial, tá certo? E a gente paga um preço por isso. Né? Por isso que eu posso te dizer, em decorrência da Revolução Industrial, uma das questões que impactou a saúde pública foi a quantidade de substâncias químicas que foram criadas no século XX. Agora não, nós podemos dizer que o problema do século XXI é que o excesso de informação vai impactar nosso cérebro de uma maneira que nunca foi impactado. Então, mas eu entendo o que você está dizendo. Será que o uso da tecnologia vai gerar uma competência necessária para lidar com esse volume de informação? Pode ser que sim ou que não, mas o fato é que o nosso cérebro é desatualizado. Então você pega uma criança. Eu acho que uma criança só deveria colocar a mão, ter o dela mesmo, com 10 anos de idade. Entende? Porque senão você cria um cérebro tão hiperestimulado que ela não consegue ficar quieto e ler um livro. Você fala, por que você lê livro? Porque precisa, porque quanto maior a minha capacidade de absorver informações mais densas, mais conhecimento eu tenho para aplicar. Então faz uma grande diferença alguém que consiga ler um livro do outro que só consegue ler uma página. Né? Esse consegue absorver muito mais. E o Fagner falou da inteligência artificial, esse é o próximo problema, porque pela primeira vez, até agora, tudo que nós tivemos foi uma ferramenta. Né? O machado, o celular, isso é ferramenta. De um machado ao celular. Agora nós temos um agente. Ele faz por você. Ele faz sob o seu comando. O Manus, por exemplo, que é aquela AI chinesa, você pode pedir para ele. Procure para mim, eu quero uma viagem ao Caribe entre tantos e tantos mil dólares nesse período. Ele vai achar para você e te manda os links. Imagina isso. Isso ele é um agente. Deixou de ser ferramenta. Ele não é uma ferramenta mais. E aí nós não sabemos como isso vai impactar o mundo, porque você não sabe, na verdade, ninguém sabe como que funciona. É verdade. Você quer ver? Pergunta o motorista do Uber que ele sabia exatamente que só tinha duas variáveis que determinavam o preço da viagem dele. Era a distância e o tempo. Então, o mesmo trajeto, distância, com um tráfego mais intenso, que demoraria mais, ele ganhava mais. Hoje ele não sabe te dizer o que determina, porque são tantas variáveis que ele não consegue entender como que o algoritmo calcula para pagá-lo. A gente usa muita tecnologia, né? Eu sou adepto muito da IA, porque dentro de uns casos é o seguinte, a gente trabalha com o mercado, com o comércio, a gente sabe a dificuldade de contratação hoje também, de pessoas engajadas e qualificadas. Principalmente engajadas, porque de repente a pessoa é até muito qualificada, mas ela não tem engajamento nenhum. A gente estava numa briga esses dias para desenhar uma logo em 3D. Sim. E aí o Fagner me passou o contato de um cara, ele vai me responder 2 dias depois. O que a inteligência artificial fez para mim em 30 segundos. Isso. Entende? O que eu estou tentando encaixar é justamente isso. A revolução, quando veio o carro, deixou muita gente desempregada. Deixou. Né? Quem alimentava o cavalo, quem cuidava do cavalo, e agora o cavalo se tornou um bem. Antigamente era normal e o carro era bem de luxo. Agora o carro inverteu. O cavalo é um bem de luxo. Até quando nessa mão de obra, que essa inteligência ela vai afetar os nossos filhos ou não? Entende? Porque eu converso com meu filho hoje, ele sabe coisas do mundo que na idade dele, eu estava andando de carrinho de guia. Hoje ele já conversa comigo de igual para igual. E se não, passar a gente na questão de conhecimento, sabedoria, entendeu? Eu tenho filho menores, então assim, qual que é a dica que você dá hoje, então, para a gente conseguir encaixar os filhos de maneira inteligente dentro desse portfólio da inteligência artificial, das redes sociais aí? Primeiro, a grande dúvida é o que você ensina ao seu filho? Você ensina o que está aqui há mais tempo. O Nassim Taleb, o autor da Lógica do Cisne Negro, ele chama da Lei de Lind, que é o seguinte: onde você deve colocar seu dinheiro? Na Gillette, por exemplo, que homens estarão fazendo barba daqui a 50 anos. Então ele fala o seguinte: quanto mais tempo algo está aqui, mais importante é. Te garanto que daqui a 500 anos vão continuar lendo Platão, Sócrates, Aristóteles. Então você fala assim: o que eu ensino para meus filhos? Eles deveriam aprender os clássicos.
que isso com certeza vai estar aqui. Porque ele está aqui há 2000 anos, entendeu? É. E a maneira de... Então, o que os clássicos ensinam? Te ensinam arquétipos absolutos da vida que funcionam em qualquer lugar. As virtudes cardeais, a coragem, a justiça, a temperança, a sabedoria. Qualquer lugar do mundo, daqui a 1000 anos, né? Isso aí vai ser básico. É o manual. Ensinar o seu filho isso. Ele tem acesso aos clássicos, porque essas coisas perduram, não é porque é bonito, não. É porque aquilo ressoa com a gente, certo? Então, nós achamos, por exemplo, mesmo que a pessoa seja ateu, eu não sou, a pessoa fala assim, por que o evangelho está aqui há 2000 anos? Né? O cristianismo surgiu há 2000 anos e até, né, antes, nós podemos dizer, né? Antes da vinda de Jesus já se falava disso, da vinda dele. Porque aquilo tem uma utilidade porque compreende profundamente a natureza humana, tá certo? Então, a diferença que você falou a diferença de um conservador é que o conservador, ele dá valor ao que está aqui. Ele sabe que o que está aqui não chegou de graça. E como não chegou de graça, você não pode jogar no lixo, né? Então, a pessoa, por que eu ensino meus filhos? Sim, seu filho tem que aprender AI, mas a grande diferença é que ele vai aprender o AI, todo mundo vai aprender aqui. Mas o que ele pode aprender que certamente será útil para ele, independente de onde ele viver e de quando que o mundo mudar. São os clássicos. Cultura, né? Ô, Frederico, você está citando algumas pessoas geniais aí, e assim, a gente percebe que essas pessoas geniais, elas têm alguns lapsos, alguns comportamentos que são diferentes. Que no passado, em alguns, muito eram considerados até pessoas com QI abaixo. Nós temos o caso do Thomas Edison aí, que foi recusado de estudar numa escola, onde a mãe dele recebeu um bilhete falando que ele não tinha capacidade cognitiva para poder viver com as outras crianças. Sim. Nós estamos de frente a talvez um dos maiores inventores de todos os tempos. O que você pode perceber, que você pode analisar diante de estudo, envolvimento e aplicação clínica em pessoas? O que você acha que tem de diferente na pessoa, na cognitiva, no talento, ou é realmente disciplina? Porque tem uma máxima que diz o seguinte... Disciplina vence o talento. Sim. Principalmente se o talento for preguiçoso, né? Bem, Edison era um gênio. Provavelmente, como todo indivíduo genial, ele era desadaptado. Não tem como a pessoa ter um QI acima da média e ser igual todo mundo na sala. Ele devia ter um Asperger leve, né, um autismo leve. Então, ele provavelmente era desconectado dos colegas. Então, a professora achou que ele era retardado. Na verdade, é porque ele era muito mais brilhante do que quem estava lá dentro. Porque se o camarada é muito mais brilhante, você coloca na sala de aula, ele vai começar a encher o saco de todo mundo. E provavelmente tem crianças que são diagnosticadas com TDAH, elas são, na verdade, superdotadas, né? Então, eu acho que o talento, você vai pegar um cara genial desse. O problema de um gênio, vamos pegar um gênio, ele tem que ter a sorte de se adaptar de alguma maneira, né? Achar um lugar que ele possa... Vamos falar do Elon Musk, que você leu ele recentemente. Isso, então você pega o Elon Musk, o Steve Jobs... São camaradas que nasceram num país do primeiro mundo, então eles puderam exercer a inteligência deles, a cognição, no nível máximo. Com liberdade. Se o Steve Jobs não tivesse nascido no Vale do Silício, ali do lado, é bem provável que ele não tivesse... Se ele fosse o Steverson, aqui de Neves... Exatamente, acabou, ele ia morrer mesmo. Mas até sobre o Elon Musk, eu tava vendo agora essa crise que tá tendo com as empresas dele, né? Com a Tesla... E aí eu tava fazendo analogia também em casa, né? Eu falo assim, quando eu tô conversando sozinho, eu não tô conversando sozinho, eu tô em reunião comigo mesmo, né? Sim. E aí eu tava vendo justamente isso. Pera aí, como é que é esse negócio aí? Quando eu converso sozinho, eu não estou conversando sozinho. Eu estou em reunião comigo mesmo, né? Já pode dar o laudo, já. Já pode mandar nele já. Como é que chama? Qual que é aquele remédio que põe o cara dentro da casinha? Eu reúno com eu número 1, eu número 2. Mas eu faço uma live comigo mesmo. Aqui, essa consulta é a mais fácil. Mas aí sobre o Elon Musk mesmo, eu tava fazendo essa analogia com ele. Os pensadores, os filósofos, os conhecedores de antigamente eram destratados na época deles e eles vieram a serem o que são hoje, né? Assim, depois da morte, depois de um tempo. 2000 anos depois, 1000 anos depois. E aí a gente tem gênios que seriam considerados, sei lá, de repente vai ser considerado aqui 200, 300 anos, que estão presentes agora. E a grande maioria da população não consegue entender isso. E não consegue absorver o máximo. Imagina um Elon Musk, um cara desse não tendo nenhum esse tipo de estresse dessa juventude que não entende o que está acontecendo. O que ele não podia fazer? Aí você imagina o seguinte, o cara deu ré no foguete, um negócio que até então era impossível. Ele com pouco esforço, vamos considerar assim, com pouco esforço ele fez isso.
E aí quando a gente fala do Neuralink, Sim. de alguns outros processos, tá vindo todo mundo na contramão do que tem que acontecer, do meu ponto de vista, né? Do que teria que investir mais. Se ele consegue aumentar o nível diminuir o nível de paralisia, aí vai vir aquela enxurrada de gente, tá errado, vai dominar o mundo. Sim. Acho que ninguém entende a genialidade da pessoa, né? Quem é vilão, quem é herói nessa brincadeira? Ninguém Isso que eu tô entende. te perguntando. Ninguém entende porque quanto mais brilhante o indivíduo, mais longe no futuro ele enxerga. Entende? Não é porque você pode imaginar um futuro. Não, ele correlaciona onde nós estamos e ele vê... Preconiza. Vou fazer uma analogia. Seu filho pega a bicicleta e você vê que ele está andando de encontro, ele vai cair num buraco ali na frente. Ele não vê o buraco. Então você imagina, nós pro Elon Musk, ele vê o mundo daqui a 50 anos. Ele vê o mundo daqui a 50 anos. Você fala assim, ele pode errar? Pode. Mas ele ele vê conexões que nós não enxergamos. Então a gente nem imagina o que ele está enxergando, entende? Frederico, Então a não meta tem do como cara é Marte 2035. A pessoa não tem como ser Imagina. entendida. Ninguém vai entendê-lo, tá certo? Ninguém vai entender o que ele está fazendo. Mas o nível de entrega que você vê, eu ouvi você deve ter lido no livro dele também, numa entrevista dele, ele chegou a morar na fábrica dele, no canto, dormindo no chão, Isso. junto com o time, cara. E quando você pensa que é um cara bilionário, que tem todo o conforto, toda a liberdade tanto financeira quanto de geográfica, ele podia estar em qualquer lugar, ele estava dentro de um cômodo, dormindo com a galera para poder desenvolver algo genial. Isso é outra qualidade. Você pode ser um gênio preguiçoso. Né? Então, quando você encontra... Quando vários indivíduos... Quando várias qualidades encontram na mesma pessoa, é que se tornam... Então, peraí, esse corte seu, você vai complicar muita gente. Gênio preguiçoso? Pode ser, ué. História é essa? Não, ele tem um talento. Os caras vão usar isso agora. Os caras vão falar isso. Eu sou um gênio preguiçoso. Não, mas se ele não entrega, ninguém ele tem que entregar. Tem que ser Eu vi um menino inteligente recentemente burro, né? numa entrevista. Escuta isso aqui, ô, Daniel. O cara falou assim desse jeito com a mãe, eu estou me preparando para uma profissão que não existe ainda. Meu Deus. E ele não estava estudando, não estava fazendo nada. Aí a mãe falou isso numa entrevista. Aí a entrevistadora ficou preocupada, falou assim, mas que tipo de profissão? Olha o que a mãe respondeu. Sim. Pois é, a profissão não foi inventada ainda. Ela ainda vai ser inventada. Tem que dar um cascudo nele, tem que ir pra escola. Isso aí, não, ué. Ele pode ter espelhado o que um outro falou, né? Copiado. Então, mas só pra gente concluir o pensamento do Fagner. Então, a história do talento, né, Fagner? Para você ter... Talento versus disciplina. Para você ter uma competência de nível internacional, então você resolve ser um jogador de futebol, o outro resolve se tocar um violão, você tem que treinar 10.000 horas. São 3 horas por dia durante 10 anos, tá certo? E, claro, o cara já é um gênio. Não significa que se você fizer isso, você vai jogar bola igual o Pelé. É evidente que não. Então, Pelé já era genial... E o cara ainda treinou 10.000 horas. Então pronto, aí ninguém segura um cavalo. Por isso que a natureza é assim, tem destaques. O melhor, ele é 1 quilômetro longe do outro. Né? São extremos. Se você pegar quem joga bola igual o Cristiano Ronaldo, o Neymar, né, Maradona, você conta nos dedos. Mas aqueles caras são muito melhor do que o segundo lugar. Tá muito fora da curva, né? Muito fora da curva. Então, isto juntou um talento, provavelmente nato, né? A pessoa tinha uma genialidade com o corpo dela, juntou com uma disciplina e nasceu num lugar que estimulasse isso. Aí pronto, fechou o pacote. Porque se não tiver isso tudo, não tem como desenvolver um gênio. Ele nasceu aqui, não sei aonde, nasceu na favela do Rio de Janeiro. Agora vamos puxar a sardinha pro nosso... Pode ser que vai tornar um grande traficante. Pode ser, ué. Se você pegar grandes bandidos... Ele é gênio, né? Ele é gênio. Ele tem que dar um passo à frente da polícia. Pega Pablo Escobar. Gênio. Dava um Agora passo vamos à frente puxar da a polícia. sardinha pro nosso lado aí. Por que O Mauro aparece... vai ficar chateado se não deixar Por que eu perguntar. aparece muito gênio aqui em Minas 10 Gerais? homens falando Parece? e eu calada. Não sei. Pelé... Sim. É verdade. Quem que Esse inventou dia o avião? O Carpinejar, né? Tem uma frase dele, né? Os mineiros são muito humildes, né? Tu entendeu? Os Santos do mundo, né? Não é isso, né? Brilhante Os mineiros, demais, né? Nós somos um estado grande, né? Fala mal, faz essa pergunta Nós somos o quê? mal. O terceiro ou o segundo? Terceiro. São Paulo, Rio e a gente? Não. O número de habitantes. Amazonas, né? Não, número de habitantes? Nós somos o segundo, nós somos perdendo para São A Paulo. gente só perde pra Pô, São então Paulo. é questão de quantidade, como dizia Stalin. A quantidade tem uma qualidade toda sua. Não tem estatística, né? Sei quantos bilhões nasce 1% de gênio. Então vai ter mais mesmo. Né? Qual que é a sua pergunta? Manda bala, Mauro? Mauro. Pois é, são 3 homens falando. Eu tô e doido pra depois escutar fala essa que Depois pergunta a mulher aí. tem a fama que fala muito. mulher que fala muito. Não, e não é a primeira vez não, viu? Eu já estive na mesa com 3 homens e eles... Conversa e eu mesmo.
tentando pegar. Bom, diante de toda essa evolução que a gente está falando aqui, Sim. né, tecnológica, até que ponto isso atinge o ser humano, né? Porque hoje dentro dos consultórios, Sim. eu tenho certeza que esses fragmentos aí, essas pessoas fragmentadas, têm entrado para falar do quanto, creio eu, do quanto a rede social tem feito mal. Antigamente, as pessoas tinham vício em drogas, cigarro, bebida, enfim. Hoje, existe um vício tecnológico, Isso. né? Um vício da IA, um vício da internet em si, todas as redes sociais. Qual é a porcentagem de atendimento que o senhor tem hoje dentro do consultório com esse dilema? Sim. Então, o vício, na verdade, é um reforço de um ciclo de prazer, que no caso você fala que é a dopamina. A dopamina é o neurotransmissor da expectativa de prazer, não é isso? Então, eu abro o meu Instagram com uma expectativa que eu vou ver alguma coisa lá que vai gerar prazer mesmo. Se eu não acho, eu passo uma página, eu passo outra. Você busca o reforço. As pessoas têm uma percepção de que existe algo perfeito no mundo. É como se você fez assim, tem um alimento que não sei o quê, tem uma vitamina. Não, tudo tem efeito colateral. Tudo tem um preço, né? O preço desse mundo abundante, de você ter o mundo na palma da sua mão, é esse aí, né? Você paga um preço. Então, da mesma maneira que Daniel citou a Revolução Industrial, que as pessoas adoeceram, né? Você vai pegar na Inglaterra, né? Tinham problemas pulmonares graves, né? Você vai pegar Boston e Londres, elas tinham uma neblina tão intensa de fuligem de fábricas, que as crianças tinham raquitismo porque não tinha sol para criar vitamina D, para gerar vitamina D. O preço da revolução. Depois teve um ajuste. Isso que ele falou é verdade. A gente está começando a descobrir o vício nisso aí. Nós provavelmente vamos ter um pêndulo que vai chegar no meio do caminho. A diferença é que a fábrica era fácil de acusá-la. Você está emitindo muita fumaça. Como é que você acusa? O Facebook que está... Instagram. Mas WhatsApp. Esses dias eu vi Ele também. faz o quê? Ele vive disso. A sua atenção é que é o dinheiro dele, Ele a tá moeda. melhorando cada vez mais, chegando prêmios. Eu- Parabéns. Eu li também esses dias que o pensador estava falando que um morador de rua hoje vive melhor do que um imperador Isso. há 500 anos atrás. 500 não, há 200 anos atrás. Isso. Que a idade de expectativa de vida era 30 anos, Isso. 35 anos, já estava idoso Isso. morrendo. Hoje você tá com a dor de cabeça, o cara morreu com dor de dente. O desafio é perguntar o seguinte, Daniel. Há 200 anos atrás, 95% da humanidade vivia abaixo da linha da pobreza, que é 1,8 dólares de ganho por dia. Corrigido. Hoje, esse número é em torno de 10%. Era 7% antes da pandemia e depois da pandemia foi a 14%. Por que esse mundo rico desse jeito, você acabou de falar, o mendigo tem mais riqueza do que o imperador? E é verdade. O lugar mais pobre do mundo, que é a África subsaariana, o camarada que vive ali, ele tem mais bem material do que o imperador tinha na Idade Média. Por que as pessoas acham que o mundo é ruim, então? Porque as pessoas, ao invés de olhar para o mundo de onde a gente saiu, não, elas têm uma visão utópica de um mundo que não existe, onde todo mundo é igual. Isso não existe na natureza. Tem É o que que todo mundo é igual o quê? acontece nas redes Quer dizer que sociais, você é né? talentoso. Nasceu 2 gênios. Você é disciplinado ou não. Você tem que ser igual a mim? Não, de jeito nenhum que você vai ser. Né? A tendência é puxar o de Você tá cima falando para uma coisa, baixo, eles ao invés de, fizeram ao invés de Isso, igualar para fizeram cima. Então, tudo a gente isso. vive um paradoxo, que é um mundo riquíssimo, como nunca houve antes, e as pessoas acham que o mundo é ruim. E com Por quê? oportunidade igual, né? Isso. Você tem que buscar igualdade de oportunidades. Não é igualdade de resultados. Você fala isso mesmo. Não é o que busco. Posso dar um exemplo? Nos anos 80 surgiu uma coisa chamada audiência às cegas. Havia um problema no mundo que era observar que tinha muito poucas mulheres tocando instrumento de sopro grande, trombone, trompete, em orquestras sinfônicas no mundo. Ele fala assim, o maestro, sabe dizer, com preconceito, ele tem um viés de achar que mulher... Ele fala, não, tem não. Então o que eles fizeram? Eles fecham a cortina e o maestro fica o dia inteiro escolhendo quem é o próximo tocador de trombone lá da orquestra. Ele vai ouvindo e marcando, ele não sabe se é homem ou mulher. Feito isso, surgiram mulheres tocando nas orquestras. Que legal. Beleza, isso não é justo? É. Ou seja, a mulher, não é, mesmo que o maestro tenha inconscientemente esse preconceito, você criou uma maneira de contornar o preconceito dele. Nada mais justo do que a pessoa, um músico que vai tocar numa orquestra, esteja ali pela competência musical dele e ela não seja
rejeitada porque ela é mulher ou negro ou qualquer coisa. Agora, existe um movimento nos Estados Unidos para tirar a cortina, alegando que tem poucas pessoas negras nas orquestras. Ué, é isso que você está dizendo? Você está querendo igualar resultado. Não, você tem que igualar oportunidade. Se o camarada toca atrás da cortina, não sei não, não sei o tamanho dele, a cor da pele, interessa, a preferência sexual dele, se ele não consegue a vaga, fica pronto daí. A oportunidade ele teve, agora igualdade de resultado, isso é uma ilusão, não existe igualdade de resultado. Por exemplo, a altura, 80% de uma altura é determinada pela genética. Num lugar onde tem comida, você concorda? Porque se você nascer na África, o seu pai tem 1,90 m, você nasceu lá, se não tem comida, você vai ficar com 1,50 m. Agora, se você nascer na Califórnia, é genético mesmo. Então, a pessoa acha que quando o mundo for todo igual, o ensino for bom para todo mundo, tudo bonitinho, que as pessoas serão todas iguais. Não, aí que o talento individual, que a genética individual vai se manifestar, porque é tudo igual. Né? Então você não tem... Não, é porque... o ensino é bom para todo mundo, igual na Alemanha, na Dinamarca. Destaca o indivíduo, é porque ele não tem nenhuma vantagem agora. Ele tem características dele que vão fazer a diferença. Chegamos no final do podcast, passou voando. Que isso? Quando o papo é bom, e te digo mais. Ela nem fez pergunta. Era pra gente poder te ouvir você até aqui. Nós só chegamos na faculdade. A gente fez uns 4 episódios pra poder marcar. Eu não entrei na faculdade, né? Ele não entrou na faculdade. Presta atenção, eu sei que eu economizei 30. Não, eu não economizei 30. Frederico, ela não fez nem pergunta, tadinha. Ela fez só uma pergunta. Vamos lá, Mauriana. A última. A pergunta. É a secreta, isso. Vai, pergunta secreta. Essa pergunta, vou até ler. O que é isso? Eu tô preocupado agora. Essa aí foi pensada. Essa pergunta, ela veio diretamente da grife da Ione Dan. Opa! Tá? Pediram pra eu perguntar. Falou da esposa, ficou tão feliz, tá vendo? Isso é bom. Pediram pra perguntar qual que é o segredo de tanta beleza na sua maravilhosa esposa Ione Dan. Que pergunta, hein? Tá vendo? Porque o senhor precisa de revelar para que todos que estão nos assistindo tenham a mesma fórmula, não vai ser o mesmo efeito. E perceba que ele ruborizou. Tá? Foi, não vai ser o mesmo efeito. Vermelha. É bonita, né? Ela é bonita mesmo. Ela não é bonita, Ela é bonita. Ela é maravilhosa. Bonita mesmo. Não é? Ela era a moça mais bonita do colégio. Eu acredito. E aí ela fala pra mim assim, não lembro de você. Eu falei, claro que você não lembra de mim. Quem lembra do nerd, né? Quem lembra do nerd? Talento, né? Na hora da escola, todo mundo sabia quem que era eu. Na hora da prova, né? Isso, exatamente. Me presta o caderno. Claro, não, eu era o nerd, né? O nerd, ninguém vai lembrar do nerd. Então ela é realmente muito bonita, né? E você falar uma coisa, né? Ela não é só bonita fisicamente, né? Ela é bonita, né? De coração, ela é extremamente iluminada, assim, né? Ela tem um carisma muito único. Eu costumo dizer que ela é a minha unicórnia. Que lindo. Uau, É isso? bonito isso. Foca! Aí o que é engraçado, a pessoa assim, parabéns. Eu falo, não, querido, eu fui escolhido. Né? É verdade, ué. Uma mulher bonita daquela te escolhe, não é isso? Você, sabe, meu pai, não, né? Eu fui escolhido. Quando você fala assim, não, você deu, que eu dei sorte. Eu fui o cara escolhido. Eu fui escolhido, né? Eu fui escolhido. Frederico, agora pra fechar com chave de ouro, uma frase. Ele não falou do ingrediente. Ele já falou. Não tem segredo, Foi não sei. escolhido, só. Foi escolhido. É uma unicórnia, só tem uma. Gente, ele foi escolhido, então não tem uma poção. Uma frase de efeito agora e aquela música que quando toca... Sim. Você sabe que ontem meu pai, conversando com ele falou pra mim assim, hoje eu estou inspirado. Olha as frases que eu bolei hoje. O doutor Laí é foda, né? Ele falou assim, linda essa frase dele. Ele falou assim, muito cuidado com aqueles que não conhecem o caminho, mas querem lhe ensinar os atalhos. Uau. Vou repetir, muito cuidado com aqueles que não conhecem o caminho, mas querem lhe ensinar os atalhos. Só pode ensinar atalho quem já conhece o caminho. Perfeito. Então, doutor Laí, essa é uma delas. Ótimo. O que você pediu? E aquela música maravilhosa? Eu adoro Frank Sinatra. Eu ia falar. New York. A cara do Frank Sinatra. É o estilo. Agora, Frederico, pra fechar com chave de ouro, Sim. uma mensagem pra você daqui a 5 anos. Lembre-se que daqui a 5 anos você vai estar assistindo esse vídeo e vai falar assim, pô, cara, será que o conselho funcionou?
Olhando pra câmera. Frederico daqui a 5 anos. Então, assim, o Frederico daqui a 5 anos, o que ele falaria? Vai mandar um recado pra ele, pro daqui a 5 anos. Eu vou mandar um recado pro daqui a 5 É anos. uma cápsula do A gente futuro, tá hein? olhando lá no espelho falando pra você mesmo. Eu pro de lá, não é isso? Foca naquela Você viu isso ao câmera. contrário, Fábio. Não. Não, como é que eu Futuro. posso dar um conselho pro futuro? DeLorean, É isso DeLorean. aí. Uai, né? Não, é você o tá que lá no deseja. futuro, É isso pegou o aí, DeLorean e falou, ó, viu? Eu te avisei aí, ó. Eu quero Pois é, então o do futuro vem falar pra Vem mim. falar pro Não, não, passado. você tá conversando do futuro. pro futuro. Então, mas que conselho ele daria pra mim? Então? Ué. Ele daria pra mim, não é isso? Que conselho que ele daria pra mim? Eu acho que ele daria o conselho seguinte. Procure focar mais em alguns nichos. Porque a minha bênção e maldição, que sempre é assim o seu talento, é a curiosidade. Você vê que eu sei muita coisa, não é isso? Muito Mas bom. isso pode ser uma bênção ou uma Pode ser uma maldição. maldição. Você pode perder, se tornar diluído, porque você não escolheu um lugar para mergulhar. Frederico Porto deixou claro pra você. Não ande por todos os caminhos. Isso. Escolha um caminho para sempre caminhar. Fala pra gente sua rede social também pra Assim, @dr Frederico Porto, que é o Instagram, e aí tem o fredericoporto.com.br, que é o site, vai ter Frederico Porto no YouTube, tem Facebook, tem tudo. Todo dia tem conteúdo, tem o YouTube com muito conteúdo, dá pra passar 200 horas assistindo coisa. Maravilha. Obrigado, Frederico. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. Então E tá. lembrando que tem desconto na consulta dele. Ah, sim. Quem assistir aqui, E quem ó, quiser conhecer a loja da Ione Dantas, Isso mesmo, É isso. tá lá pessoal. localizada no Isso. Socila São Bento. Maravilhosas roupas, maravilhosas. Ione, um beijo. Você é linda, maravilhosa. Você escolheu o fato perfeito. ela escolheu. Obrigado a todos. Valeu. Obrigado, Tchau, tchau. doutor.